Olá, pessoal! Mais uma edição do nosso Conexão Jogando com Elas. Vamos ao que rolou na última semana do futebol feminino. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa! Olá, pessoal! Vamos para mais um Conexão que está recheado de informações para você, além de todas as turbulências dessa semana. Isso aí, falando em turbulência, é sobre a Libertadores Feminina que nós vamos começar falando. Isso aí, Val. Na última semana nós falamos que no dia 11 de outubro, no Equador, em Quito, iniciava a Conmebol Libertadores Feminina 2019. E realmente a competição ela iniciou, mas qual que foi o problema, Isa? Então, Val, o primeiro representante brasileiro, a Ferroviária, ela entrou em campo na sexta-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado. O duelo foi uma legítima chuva de gols. A equipe de Araraquara venceu o Mundo Futuro por 10-1, uma goleada mesmo. E além dessa partida, outros 3 jogos também ocorreram dia 11 na sexta-feira. Mas no sábado a competição ela já parou. Por quê? Por causa dos intensos protestos que estão acontecendo na capital equatoriana, em Quito. Em nota, a Conmebol divulgou que as partidas fossem adiadas. E por que a Conmebol tomou essa decisão? Por motivos de segurança, Val. Mas nesse domingo, Isa, a Conmebol, por meio dos seus canais de comunicação, divulgou uma outra nota afirmando que a competição segue. Conforme o documento e com o apoio da Federação Equatoriana de Futebol, os serviços básicos e de segurança devem ser garantidos às equipes. Então a competição segue normal. Então, muito bem, que bom que a competição seguiu, que nós vamos ter o final dessa competição, né? Que é muito importante para as meninas. E os duelos de sábado, dia 12 de outubro, que haviam sido cancelados, ocorreram nesta segunda-feira, dia 14, e as demais partidas foram reprogramadas. O Timão, o nosso Corinthians, entrou em campo ontem, segunda-feira, contra o Clube Minas e venceu por 3-1. As brasileiras elas voltam a campo 2 vezes ainda essa semana, Isa. A Ferroviária ela enfrenta o Estudiantes de Caracas às 21h30 nesta terça-feira e o Corinthians encara na quinta-feira, né, o América de Cali às 19h. E ainda pela última rodada da fase de grupos, na sexta-feira, dia 18 de outubro, às 19h, a Ferroviária joga contra o Deportivo Cuenca. Já o Corinthians joga no sábado, dia 19, também às 19h, contra o Libertad Empenho. A competição que iria terminar no dia 27, ela termina então no dia 28, justamente porque ficou parada nesse final de semana. E todas as informações sobre essas e as demais partidas você pode conferir aonde, Isa? No site do Jogando com Elas, jogandocomelas.com.br. Isso aí, Val, e no próximo Conexão a gente vai trazer todas as informações sobre essas partidas. Mas agora nós vamos falar sobre finais. Final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. Nós tivemos na semana que passou a primeira partida das Gurias Coloradas contra as Tricolores. E em Porto Alegre, na última quarta-feira, o Internacional recebeu o São Paulo para a final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. As donas da casa levaram a melhor e venceram por 1-0 o tricolor com o gol da Jennifer. Foi o placar apertado, mas é vitória, né, Isa? Isso aí, as Gurias Coloradas saíram com a vantagem já. A partida iniciou elétrica, tanto que esse gol marcado pela Jennifer foi logo no primeiro minuto da primeira etapa. Depois do gol, a equipe colorada controlou o primeiro tempo, mas na volta do intervalo só deu São Paulo. A goleira gaúcha, Mai, não deixou passar nada. Ela protegeu a goleira. Então as Gurias Coloradas vão para o jogo de volta, vão para São Paulo com essa vantagenzinha, né? Essa gordurinha. E o jogo de volta ele está marcado para o dia 17 de outubro, na próxima quinta-feira. O jogo deve acontecer no Pacaembu, na capital paulista, às 3h da tarde, para definir a grande campeã da competição. Então, um jogo espetacular de 2 clubes gigantes do futebol brasileiro, aonde num palco lindíssimo, super charmoso, que é o Pacaembu. Isso mesmo, Val. E quem tem a oportunidade, né, quem mora na capital paulista e tem disponibilidade, vale a pena conferir esse espetáculo, como você mesmo falou.
Mas agora a gente viaja para fora do país, porque chegou a hora de falarmos sobre os campeonatos estrangeiros, Valéria. Muito bem, é hora de nós praticarmos o nosso espanhol, o nosso inglês, o nosso francês. Vamos começar hablando em espanhol, senhores. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu por 1-0 o Levante. O Atlético de Madrid soma 12 pontos e ocupa a terceira colocação. A equipe do Barcelona também venceu por 1-0 a equipe do Elva e é o primeiro colocado com 13 pontos. Quem não foi muito bem nessa rodada foi a equipe do Sevilha, que perdeu por 1-0 do Logroño, Isa. A sexta rodada do Espanhol está marcada para o próximo fim de semana. O Atlético de Madrid enfrenta o Madrid, o Barcelona recebe o Logroño e o Sevilha encara o Espanhol. Todos dia 20 de outubro, às 8 horas da manhã. E agora vamos falar do campeonato francês. O Lyon goleou o Paris FC por 4-0 e o PSG venceu por 2-0 o Fleury. O Lyon é o primeiro colocado com 15 pontos e o PSG é o segundo, mas também com 15 pontinhos. A próxima rodada do francês também está marcada para o próximo fim de semana. O PSG ele enfrenta o Paris FC no dia 19, às 3 horas e 45 minutos da tarde. E o Lyon encara o Dijon às 9h45 da manhã, também no dia 20. Então não dá para perder, né, Isa? Isso mesmo, Val. E agora a gente vai para a Inglaterra, para a terra da rainha. Vamos falar sobre campeonato inglês. O Liverpool empatou em 1-1 com o Bristol City. O Manchester United venceu por 3-0 o Tottenham. E o Chelsea venceu por 2-1 o Arsenal. E ainda o Manchester City meteu 3-0 no Birmingham. No inglês, a quinta rodada só deve acontecer dia 27 de outubro, até as equipes se prepararem para voltar a campo. Na classificação, o Manchester City é o primeiro colocado com 12 pontos, o Chelsea é o segundo com 10 pontos e o Arsenal está em terceiro com 9 pontos. O Manchester United está em quarto com 6 pontos. Então essa aí é a classificação do campeonato inglês. Isso aí, Val. Mas ainda seguindo pela Europa, agora nós vamos falar sobre Liga dos Campeões. Antes do fim de semana, que é quando os internacionais entram em campo, né? Campeonato inglês, francês e espanhol, dá para conferir tudinho durante essa semana sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões Feminina 2019. Na quarta-feira, dia 16, à 1h30 da tarde, o Slavia Praia recebe o Arsenal. Às 2 horas da tarde, o Lyon entra em campo contra o Fortuna. Às 3 horas, o Manchester City joga contra o Atlético de Madrid. E às 3h30, o PSG enfrenta o Breidablik. Já na quinta-feira, Isa, dia 17, o Barcelona joga contra o Minsk às 2 horas da tarde. É o único jogo da quinta-feira, mas não dá para perder mesmo assim. Não tem desculpa para deixar de conferir esse confronto. Isso aí, Val. Então tem muitos jogos, né? Durante a semana tem Liga dos Campeões, fim de semana tem os campeonatos. E agora nós vamos voltar para o Brasil, para o nosso queridinho, o nosso momento mais esperado, que eu acho que todo mundo curte, assim como eu, como você. O momento dos nossos campeonatos brasileiros estaduais. Eu adoro esse momento. Eu não tenho palavras para demonstrar o tanto que eu gosto desse momento. Enfim, vamos começar logo sem enrolação hoje e vamos começar por qual, Isa? Pelo Campeonato Gaúcho. Muito bem, na quinta rodada, o Grêmio entrou em campo contra o João Emílio, em partida que foi remarcada. O Grêmio goleou o João Emílio por 15-0, um placar bem elástico, como é de costume nos campeonatos estaduais. A sexta rodada do Campeonato Gaúcho ela deve acontecer no dia 20 de outubro, entre o SC Oriente e o Internacional, no estádio dos Eucaliptos, em Canoas, às 11 horas da manhã. E no mesmo dia, mas às 3 horas da tarde, o Grêmio recebe o João Emílio no estádio Antônio Vieira Ramos. Muito bem, Val. E como você quis começar pelo sul do país, vamos para o Paraná, porque o Campeonato Paranaense, que começou no mês passado, já tem um campeão. A gente já tá podendo falar em campeões, porque o que mais a gente tem falado aqui no nosso Conexão é campeões.
Nesse fim de semana ocorreu a sexta e a última rodada do Paranaense. O Imperial venceu o Londrina por 2-0 e o Toledo empatou em 1-1 com o Foz Cataratas. A competição encerrou e o grande campeão do Paranaense é o Foz Cataratas, que somou 16 pontos. O Toledo terminou em segundo com 13 pontinhos e o Imperial e o Londrina somaram apenas 3. Então a gente deseja parabéns ao Foz Cataratas, o campeão paranaense de futebol feminino. A artilheira da competição foi a Kathleen da Silva, do Toledo, com 8 gols, e a goleira menos vazada foi a goleira do Foz Cataratas, a Tainara Novaes, que sofreu apenas 2 gols. A gente parabeniza o Foz Cataratas por ter sido o campeão, mas a gente parabeniza, né, Isa, todos os participantes do Campeonato Paranaense. Parabéns a todas essas gurias. Exatamente, Val. Vamos parabenizar o Imperial, o Londrina, o Toledo, que também se demonstraram, né? Acho que a gente teve poucas goleadas, assim, elásticas, como a gente vê em outras competições no Paranaense. Isso é muito bacana. Quer dizer que a gente tem um pouquinho mais de igualdade entre as equipes, né? Isso é bem interessante, isso mostra que a gente está conseguindo aos poucos dar essa visibilidade. Inclusive em Santa Catarina, a gente não vem falando sobre campeonato estadual em si, mas nesse fim de semana também as gurias do Sub-17 foram campeãs estaduais. Então a gente tem também mais umas campeãs, né? Por mais que seja categoria de base. Então, parabéns também a elas. Parabéns às meninas chapecoenses. Isso aí, mas indo para o Sudeste, no Rio de Janeiro, que também é o nosso xodozinho, iniciaram os confrontos da segunda fase da competição. O Fluminense venceu o LGD Carambá por 7-0, o Botafogo ganhou por 5-0 do Campo Grande, e enquanto isso, o Vasco da Gama ganhou por 5-1 do Duque de Caxias e a chuva de gols veio no jogo do Flamengo. Foram 19-0 no Brasileirinho. Flamengo sempre com goleada super elástica, né, Isa? E a segunda rodada da segunda fase do Carioca, ela está marcada para quarta-feira, dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã. O Flamengo enfrenta o Colônia Guapimirim. No mesmo horário se enfrentam Vasco da Gama e Botafogo. E por fim, às 3 horas da tarde, entram em campo Fluminense e LDRO 7. E todas as partidas da terceira rodada do Carioca ocorrem no domingo, dia 20 de outubro, às 3 horas da tarde. Se enfrentam Fluminense e Rio-São Paulo, Botafogo e Duque de Caxias, Vasco da Gama e Campo Grande e Flamengo e Portuguesa. Então tem muitos jogos do Carioca durante essa semana, né? Muito bem, Isa. Agora o Campeonato Mineiro, um campeonato que tem sabor de pão de queijo. Muito bom, Valéria. Eu espero que o pessoal goste das minhas piadas ruins. Então vamos seguir Campeonato Mineiro pela terceira rodada. O América venceu o Ipatinga por 1-0. O Atlético meteu 4-2 no Minas Boca e o Cruzeiro goleou por 7-0 o Valadares. A próxima rodada ocorre no dia 20 de outubro, às 10 horas da manhã, e tem clássico Atlético e Cruzeiro na cidade do Galo. E às 3 horas da tarde, mais 2 jogos. O Futebol recebe o Ipatinga em Contagem, na Arena Santa Luzia, e o Minas Boca recebe o Valadares no estádio do Grêmio, em Santa Luzia. Muito bom, muito bem! Agora nós vamos partir para a nossa amarelinha charmosa também. A seleção brasileira feminina venceu na terça-feira passada, dia 8, em jogo amistoso, a Polônia. A vitória de 3-1 mantém a invencibilidade do grupo sob comando da técnica Pia. Que mulher, hein? Ela veio, chegando. A gente falou sobre esse amistoso, era o único que faltava, que já tinham ganhado da Inglaterra, ganharam da Polônia. Muito bom, né? E Isa, a Pia foi tão inteligente que com a mudança que ela fez na equipe, fez com que o Brasil se tornasse vitorioso nesse confronto. Os gols da vitória foram da Formiga, Tamires e Debinha. A partida foi uma boa mostra da preparação do time para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Então a gente já teve aqui um gostinho de como é que vai ser essas Olimpíadas. Isso aí, Val. E ainda falando sobre a nossa amarelinha, tem convocação na área, não é mesmo?
Exatamente isso, a seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada na quinta-feira, dia 11, pelo treinador Jonas Urias para a série de atividades na Granja Comari que serão realizadas até dia 31 de outubro. Segundo a CBF, a convocação tem como princípio chamar atletas para alguns treinamentos no Rio de Janeiro, visando a preparação para 2 competições que vão acontecer no ano que vem: a Liga Sul-Americana Feminina Sub-19 e o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20. O Rio Grande do Sul foi o estado com mais atletas convocadas pelo treinador da seleção sub-20. No total, 8 atletas entre Inter e Grêmio foram chamadas. Do lado vermelho, as goleiras Camila e Maiara, as defensoras Isadora e Isabela e também a atacante Jennifer foram convocadas. Do lado azul, a defensora Gisele e as atacantes Marta e Eudmila também foram chamadas pelo treinador. Isso aí, Val, e inclusive a Jennifer foi a jogadora que fez o gol do Inter contra o São Paulo, né? Nós falamos no programa também sobre a Maiara, que fechou o gol das Gurias Coloradas no Sub-18. Então, essas competições que a gente vem falando aqui, né, que a gente falou, tem sido reflexo tanto nas categorias de base da seleção, quanto na seleção principal, né? Que bacana e boa sorte para elas. Mas agora vamos para as convocadas, para a lista completa. Vamos lá e vamos começar por quem defende o patrimônio. Vamos começar pelas goleiras. A Nicole do Santos foi convocada, a Maiara do Internacional, a Alice do Irandubá e a Camila também do Internacional. Vamos para as defensoras agora, quem protege ali o cantinho de trás. Camila do Palmeiras, Isadora do Internacional, Flávia Caroline do Irandubá, Maiara da Ponte Preta, Gisele do Grêmio, Isabela do Internacional, Juliana do Palmeiras e Vitória Bruna do São José. E no meio de campo aí, as meninas conhecidas por criarem as jogadas, as meninas muito talentosas dos dribles, a Angelina dos Santos, a Rafaela do São José, a Vitória Iaiá do São Paulo, Larissa do São Paulo, Maria Vitória do Irandubá, Eduarda do Atlético Mineiro. Essas são as meio-campistas convocadas. Agora vamos para as nossas craques artilheiras, fazedoras de gol, aquelas que mudam o resultado das partidas, na maioria das vezes, as nossas atacantes. A Micaele do Cruzeiro, a Jaqueline do São Paulo, a Júlia Beatriz do Irandubá, a Eudmila do Grêmio, a Emily do São Paulo, a Marta do Grêmio, temos uma sucessora da Marta, será, Valéria? A Jennifer do Internacional e a Amanda dos Santos. Fala aí, Val. Eu espero que essa Marta do Grêmio seja uma sucessora da nossa grande Marta, camisa 10. E a gente precisa de um celeiro todo de estrelas, mas sempre tem que ter alguma ou outra que brilha diferente. Assim a gente se despede de mais um Conexão Jogando com Elas. A gente tem um novo encontro no Dando a Letra, quinta-feira. E semana que vem voltamos com muito mais futebol feminino. Mas até lá, Val, o que o pessoal pode fazer? Ficar ligadinho no site jogandocomelas.com.br. Mas não só no site, como também no YouTube, no Instagram. Ficar ouvindo a gente de novo no Spotify, no Facebook, no Twitter. Cara, assim, não tem desculpa pra não acompanhar o futebol feminino, porque o Jogando com Elas tá em todos os lugares. Em todos os lugares, tá até fora do país, meu amigo. Então não dá pra perder nenhum jogo, nenhuma informação, tá tudo lá. Isso mesmo, Val. Então até semana que vem. Até lá, pessoal. Beijão!